ficou bonito, mas ainda não resolveu o nosso problema. Porque se a gente vier aqui e continuar colocando aquilo que a gente gostaria, continua dando errado. Porque não existe uma forma de somar esse tipo que a gente acabou de definir, o Word. A gente sabe que o VHDL, o ADA, sabe somar dois inteiros, por exemplo. Então, que bom seria se a gente pudesse converter esse tipo para um inteiro. Então, na verdade, a gente pode fazer isso criando uma função. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer seria muito bom que a gente tivesse uma função que fizesse algo do tipo: se eu converter o A e o B para um inteiro, eu conseguiria fazer essa soma, porque a soma, o operador mais, ele estaria declarado para o tipo inteiro. Mesmo assim, o resultado dessa expressão seria um inteiro. E, obviamente, eu não sei como atribuir um inteiro nesse barramento de 4 bits. Então, a gente teria que ter alguma coisa desse tipo. Uma outra função que convertesse de um inteiro para esse tipo. Na verdade, se a gente tivesse essas duas funções, a gente poderia resolver o nosso problema de uma forma elegante, vamos dizer assim. Então, o que a gente pode fazer com um pacote? Em um pacote a gente pode declarar funções também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse pacote aqui, que a gente já definiu um tipo, e nós vamos criar essa função. Então, nós vamos criar uma função que a gente quer que tenha na nossa entidade. Então, nossa primeira função vai ser para converter um Word para um inteiro. Essa função vai receber um parâmetro que é do tipo que a gente criou, um Word, e ela vai retornar um inteiro. Então, nós vamos colocar a definição da função no cabeçalho do pacote. E a implementação da função, ela vem dentro do corpo do pacote. Então, a gente vai ter exatamente a mesma coisa aqui. Só que aqui a gente vai colocar o algoritmo. Perceba que a declaração de uma função dentro do corpo do pacote é exatamente equivalente ao que acontece em qualquer linguagem de programação. Então, nesse momento parece que nós estamos mexendo realmente com uma linguagem de programação. Então aqui, como é que a gente converte um barramento de, no nosso caso, 4 bits para um número inteiro? A gente vai reproduzir aqui exatamente o mesmo algoritmo que a gente aprendeu na sala de aula quando a gente falou sobre os números binários. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. E pronto, pessoal, eu escrevi aqui um algoritmo para converter um número binário em um número inteiro, usando aquele mesmo algoritmo que a gente fez para converter um número binário em um número decimal. Eu escrevi aqui uma função que muito bem poderia ser uma função em C ou em Pascal, qualquer outra linguagem, em que eu tenho comandos que são executados em sequência. Inclusive, declarei aqui uma variável. Essa variável, que é do tipo inteiro, é a que vai ser retornada no final, para quem chamou a função. Então, essa variável começa com 0 e eu estou iterando aqui entre todos os bits do meu barramento, ou seja, de 0 até o tamanho máximo menos 1, no nosso caso esse número vai ser 3, então de 0 até 3, estou verificando se cada um dos valores desses bits é 1. E no caso dele serem 1, eu vou somar a potência de 2 correspondente a ele no valor resultante. Então esse 2 com 2 asteriscos aqui é 2 elevado a i. Então esse é exatamente o mesmo algoritmo que a gente usou em sala de aula para converter um número binário para um número decimal. Perceba que eu estou usando aqui um laço for. Então é exatamente do mesmo jeito que a gente utilizaria em qualquer linguagem de programação. E para a gente criar a outra função, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então essa outra função ela vai converter de inteiro para Word.
Então, ela vai ser exatamente complementar a essa. A gente vai ter um parâmetro que vai ser um inteiro e ela vai retornar o tipo que a gente criou, um Word. Então, eu vou colocar a declaração da função dentro do cabeçalho do meu pacote e, da mesma forma, a implementação da função vai vir dentro do corpo do meu pacote. E pronto, pessoal. Esse é o nosso algoritmo. Se você lembra bem, é exatamente a mesma coisa que a gente fez em sala de aula, dividindo o número por 2, e por 2, e por 2, e pegando o resto. Né? Você está vendo que nessa linha aqui, a gente pega o resto da divisão por 2. Se ele for 1, eu vou colocar um bit 1. Se ele for 0, eu vou manter o bit 0 que eu tinha escrito no começo. E a cada passo do meu laço, eu vou dividindo esse valor por 2. Até ele chegar em 0. Na hora que ele chegar em 0, ou quando o i chegar no tamanho do meu barramento, eu vou encerrar a função. Então perceba que aqui eu tenho uma descrição algorítmica, exatamente igual a qualquer linguagem de programação. Eu tenho laços for, eu tenho ifs, eu inclusive consigo sair de um laço for usando uma cláusula exit, né? Como em C você usava aquela cláusula break, aqui eu tenho uma cláusula equivalente. Isso aqui funciona exatamente como uma linguagem de programação. Então essa função que a gente criou faz exatamente o contrário da outra, que converte um inteiro em um barramento de word size bits. Né? No nosso caso, ele vai ter 4 bits. Agora eu criei essas duas funções. Vocês podem ver que eu posso usar essas funções agora dentro da minha entidade. Então, na minha entidade, eu queria somar os dois barramentos, né, os dois barramentos de 4 bits. Eu criei essas duas funções para converter para inteiro e depois para desconverter. E aí agora eu não tenho mais erros de compilação. Eu estou importando esse pacote, ou todos os elementos que fazem parte desse pacote, de dentro da minha biblioteca. Então agora eu consigo compilar isso daqui. Então aqui está, pessoal, o meu testbench. Veja que no meu testbench eu importei também o meu pacote. Então o pacote tipo Word está sendo implementado aqui, porque na verdade eu estou usando também no testbench o mesmo tipo que eu defini. O meu testbench vai ser muito simples. Eu vou instanciar um desses somadores que eu criei, uma dessas entidades, colocar aqui nos meus sinais A, B e Y, e depois eu vou ligar valores nesses sinais, nesses barramentos. Então o A e o B, então eu vou fazer essas contas aqui, 4 mais 1, 5 mais 5, e não sei o que, e vamos ver se vai funcionar. No final das contas, eu vou testar também o overflow, tentar também somar o zero. Estou colocando aqui casos de teste que eu acho interessantes, e eu vou executar uma simulação usando esse testbench. Então, depois da simulação, eu teria aqui no GTK Wave o resultado da minha simulação. Então, a cada 100 nanosegundos eu troquei os valores das minhas entradas e aí você pode ver que está dando o resultado correto. Né? 4 mais 1 dando 5, 5 mais 5 dando 10, que é A em hexadecimal, e assim por diante. Você vê que os casos que eu coloquei também limites, somar com 0 está dando o mesmo resultado, e somar tudo 1 com 1 está gerando o resultado 0. Nesse último caso, que é onde aconteceu o overflow. Tudo isso é muito interessante, muito bacana, mas ainda dá para a gente fazer uma coisa muito mais legal. Essa linha que vocês viram aqui, ela ficou meio esquisita, ficou meio difícil de entender. A gente poderia fazer uma coisa ainda mais interessante, que seria sobrecarregar um operador. E qual seria a ideia? O que eu gostaria de fazer, na verdade, seria escrever isso dessa forma. Lembra que quando eu escrevia isso dessa forma, a reclamação do compilador é que a função mais não tinha sido declarada. Ora, a gente pode declarar a função mais. Voltando aqui no meu arquivo do meu pacote, nós vamos criar uma nova função, e essa vai ser a função mais. E justamente eu vou declarar dessa forma, colocando o símbolo mais entre aspas, como se fosse um string. Esse vai ser o nome da função, e o que ele vai fazer? Ele vai substituir a operação de soma, ou operador
mais quando eu tiver variáveis do tipo Word. Eu poderia ter duas variáveis, A e B, do tipo Word, e isso vai retornar um Word. Essa seria a minha função, e a implementação dessa função a gente pode colocar aqui no corpo do pacote. E pronto, essa seria a minha função mais. No momento em que eu declarar essa função desse jeito, ela vai fazer o papel do operador mais quando os tipos envolvidos forem do tipo Word. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente usar as funções que eu já criei para converter um Word para um inteiro. Eu vou fazer essa operação usando inteiros e depois eu vou usar a função que desconverte de volta para Word. Na verdade, eu fiz aqui o que eu tinha feito dentro da entidade. Só que agora o código da minha entidade vai ficar bem mais bonito. Se você olhar aqui, agora eu defini a função mais para esse tipo. E agora o que acontece é que eu posso fazer a conta diretamente usando o operador mais e o compilador não vai mais reclamar comigo. Só para a gente ir com um pouquinho mais de detalhe, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma operação que fosse A mais 1, por exemplo. Nesse caso, o compilador vai reclamar comigo, porque eu não defini uma função capaz de somar um Word com um inteiro. Ah, mas não tem problema, a gente pode vir aqui e declarar essa função. Então eu posso vir aqui e declarar uma segunda função, e ela tem o mesmo nome, mas não tem problema, porque ela vai ter parâmetros diferentes. Então aqui eu quero somar um Word com um inteiro, retornando um Word. Essa função vai ser bem parecida com a outra. E pronto, essa seria a minha função. Então aqui eu fiz exatamente a mesma coisa que na outra função. A diferença é que eu não precisei converter o parâmetro b de Word para inteiro, porque ele já era um inteiro. Então agora, se eu olhar no meu código da minha entidade, o compilador não vai mais reclamar que eu estou somando um inteiro com um tipo Word. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona. Mas na verdade, vamos voltar aqui para ser como era antes. E aqui o resultado no GTK Wave é exatamente igual ao resultado anterior. Só que agora o nosso código ficou bem mais bonitinho, ficou bem mais interessante, mais fácil de ler.